sobe material novo. E agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, porque no bastante a gente falar o seguinte: você sabe impor limites saudáveis e dizer não? Esse vai ser o nosso assunto com a psicóloga Brenda Moraes, que ela veio aqui falar pra gente um pouquinho sobre esse assunto, que às vezes é difícil, né, Brenda? Dizer uns nãos da vida aí é complicadinho. Com certeza, Núbia. E é um assunto bem delicado, né? Essa questão de colocar limites, né? Muita gente não consegue. Isso aí. Obrigada por vir aqui novamente no Ver Mais. Obrigada a você pelo convite. Então, eu quero que você conta pra gente, então, como que a gente pode ter esse cuidado, porque muitas pessoas têm esse receio, esse medo de impor esses limites saudáveis. Como fazer isso, Brenda? Na verdade, assim, primeiro de tudo, é importante a gente falar assim, o que é limite, né? Porque a gente fala tanto de limite e muitas pessoas nem sabem, mas qual que é o meu limite, né? O que é isso? Então, eu costumo falar que o limite é uma barreira que nós construímos, nós mesmos construímos, em prol da nossa saúde mental e da nossa saúde física. Então, a gente vai colocar, eu costumo falar que nós somos uma casa, sabe? Que tem uma determinada barreira onde as pessoas precisam nos respeitar. Então, a gente não é qualquer um que vai entrar na nossa casa, que vai invadir nosso espaço. Então, a gente precisa se movimentar, olhar e falar assim, não, isso daqui não é bom pra mim, isso não está me fazendo bem. Então, eu preciso ser assertivo, eu preciso falar, porque muitas pessoas, elas esperam outras pessoas chegarem e falar assim, ai, que ela descubra o limite da outra pessoa. E não, cada um tem um limite diferente, né? Até porque, né, Brenda, às vezes umas pessoas vão falar assim, ah, esse aqui até aqui eu consigo, daqui em diante não. Pra outra pessoa, ah, não, eu consigo isso aqui, vai estar fácil, tranquilo. Exatamente, por isso que a importância do autoconhecimento, né? A gente saber até onde isso me fere, até onde isso é importante pra mim. Então, por isso que é importante você estabelecer o seu limite pra tudo, pra qualquer tipo de relação. E Brenda, como lidar então com essa culpa de dizer não, que é difícil, né? Às vezes a gente fica assim, uns nãos na vida assim, a pessoa vem pedir isso, aquele favor, aquilo, e a gente, eu não consigo, não posso. Como lidar com isso? Na verdade, o tal do ressentimento, né? Porque assim, não é confortável nem pra quem fala, para quem se impõe e nem para quem recebe o não, né? As duas partes ficam magoadas, assim. E normalmente a pessoa se sente culpada por quê? Porque ela falou assim, olha, até aqui não dá mais, até aqui tá me ferindo. E daí depois ela olha e fala assim, gente, mas tadinha da outra pessoa, vamos imaginar que você chega e me chama para um evento, né? E daí eu pego e falo assim, ai, Núbia, eu não posso, não consigo, só que daí eu sei que aquilo é importante para você. Então a pessoa se coloca no lugar da pessoa e ela começa a se sentir culpada. Mas é importante que ela tenha assertividade, posicionamento. Sim, ela vai avaliar toda a situação, porque às vezes ela fala assim, não, olha, talvez seria importante para a Núbia, só que de acordo com os meus objetivos, para mim não é importante nesse exato momento. Então, o jeito dela se posicionar, como ela vai falar, tudo isso é importante para ela se sinta menos culpada, mas não que ela volte atrás. Ah, eu vou abrir mão dos meus limites porque tadinha da Núbia, sabe? Ela tem que continuar firme nos objetivos dela. E até porque, com conta disso, né, Brina, vem o esgotamento emocional também, né? Que às vezes a pessoa quer abraçar tudo, fazer. Chega um momento que para, né? Sim, com certeza. A questão dos limites, a pessoa acaba chegando no esgotamento emocional porque ela não tem um limite com uma única pessoa. Ela deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem, é mãe, é familiares, é pai, é irmão, é sogra, é cunhado, é trabalho. Então, não é uma única pessoa, sabe? Então, ela começa a entrar em estresse, ela começa a ter vários sintomas, né, de acordo com aquilo, que entra a questão do esgotamento emocional. Ela não aguenta mais, então fica estressada, fica de mau humor, com insônia, com sono durante o dia. Então tem várias coisas ali que acaba agregando na questão do esgotamento emocional, por não conseguir se posicionar. E Brena, é importante falar também que às vezes o não também é um sinal de amor, né? Pode ser para outra pessoa e para ela mesma também, né? Claro, com certeza, porque o amor, ele é o respeito, né? Então, tanto o respeito por mim mesma, né, eu saber os meus limites, o que me faz bem, o que não faz, tanto o outro respeitar a minha decisão, porque eu amo as pessoas pelo que elas são, né, e não pelo que elas me proporcionam. Então a gente olhar aquela questão de amor, que sim, eu não concordo com a opinião, com a sua opinião, com o que você pensa, mas eu te respeito. Então eu respeito os seus limites, o amor é um sinônimo de respeito. E Brena, a respeito do desprender de crenças disfuncionais sobre o limite de dizer não. Difícil isso aí. Essas crenças é porque nós somos condicionados, né, Núbia? A questão das crenças desde quando a gente nasce. Porque assim, aí né, a gente sempre fala assim para as crianças, né? Provavelmente já aconteceu contigo também. Olha, se você fizer isso, eu vou ficar muito feliz. Você tem que ser uma moça boazinha, você tem que agradar fulano de tal. Então a gente cresce condicionado a essas crenças. Então quando a gente vai se posicionar
funcionar, as pessoas acabam acreditando que eu sou uma pessoa ruim, né? Então, se eu não agradar fulaninho de tal, eu vou ser uma pessoa muito ruim. Então, a gente tem que olhar para essas crenças e ver se realmente elas existem ou são completamente disfuncionais. Não, não é porque eu não vou ir, não é porque eu não posso, não é porque eu não vou comparecer que eu vou ser uma pessoa ruim, né? Aí entra na questão do amor. E como a gente pode falar, Brenda, algumas dicas para começar a lidar com essa insegurança, aumentar a autoestima e aí a pessoa começar a dizer, não, aqui eu não consigo, aqui eu não posso, deixa eu dar uma freada aqui nisso aqui. É muito legal, Nobia, o que você falou, porque assim, a questão do não falar não saber os seus limites, está completamente atrelada à questão essa visão que eu tenho sobre mim, sabe? Que entra a questão da autoestima, o amor próprio, porque as pessoas que não se conhecem, elas não têm autoconhecimento, elas deixam as pessoas fazerem o que elas quiserem. E com isso ela vai perdendo o seu valor. E daí a autoestima dela sempre vai baixando. Seja nas questões, vamos dar um exemplo de relacionamento. Eu deixo a pessoa fazer o que ela quiser e eu perdoo, eu não tenho limites. Então, cada vez mais eu vou me sentindo menos valorizada. Por isso a questão do autoconhecimento é tão importante. E aquela coisa, né, Brenda, de a pessoa pensar, isso aqui vai fazer bem pra mim, vai fazer bem pra tal pessoa, vou conseguir lidar com isso aqui ou não. Tem essa questão, não é do dia pra noite que ela vai aumentar essa autoestima, é tudo uma construção, um degrauzinho por vez. Sim, é uma construção, é uma construção. E Brenda, como a gente pode falar então sobre os limites saudáveis? Como construir isso, como captar essa mensagem? Opa, vou começar a colocar isso em prática. Eu sempre falo que é importante a gente começar a colocar em prática com pessoas de fora, que é mais confortável, sabe? Porque a gente nunca quer magoar outra pessoa, a gente tem medo, né? Medo da pessoa ir embora, medo da pessoa não gostar, a gente tem medo da reação da outra pessoa. Só que uma coisa legal, a gente entender que eu controlo o meu comportamento e não a reação que a outra pessoa vai ter. Então, assim, pode ser que eu fale um não e a outra pessoa não goste, ela vai embora mesmo, sabe? Isso pode acontecer. Então, tem que ser de uma forma assertiva, avalie a situação. Às vezes, em alguns momentos, repense, olha, eu posso, não posso, é importante para mim, vai de acordo com os meus objetivos e você vai vendo como que você vai se sentindo diante daquela situação. E se eu me sentir bem, tudo bem, você pode ir, né? A gente não precisa também falar não para tudo, a gente tem que ter um equilíbrio. Então, eu posso ver se eu me sinto confortável e daí eu vou de acordo com isso. Esse limite é saudável para mim, não tem problema algum. Agora, se isso me causa um ressentimento, eu tô mal, eu não consigo gostar disso, eu tô indo lá de um obrigado, eu tô fazendo coisas que eu não gosto, esse limite acaba sendo disfuncional, sendo relacionamentos abusivos. E isso que você falou é importante, até pra gente já finalizando aqui, Brenda, a respeito da pessoa, assim, dizer esse não para as pessoas de fora, começar aos pouquinhos e de repente depois para familiares, amigos, enfim, começa daí a ficar um pouco mais leve, não ficar aquele peso todo, né? Sim, sim. Porque, gente, a gente acha que familiares, eles são as pessoas normalmente mais abusivas. Porque, é minha filha, eu posso. É porque é minha irmã e eu posso. E não, né? Então, assim, a gente tem que olhar que, às vezes, muitas pessoas, essas questões do não, essa pessoa está adoecida por pessoas perto dela e não por pessoas fora. Então, a importância desse não. Com certeza. Brenda, então, quero te agradecer. Se deixava aqui, a gente ficava a tarde toda falando desse assunto, porque ele rende, né? Ele rende bastante. É tão difícil deixar o questionamento para as pessoas começar a colocar uns pouquinhos os nãos aí, para não ter esse esgotamento emocional e tá com a saúde mental em dia, né? Sim, Núbia, com certeza é importante. Volta mais vezes, viu? Obrigada. Obrigada a você.